Vídeo 67. Como eu coloquei para vocês no vídeo 66, ali no final eu disse que vocês não se preocupem, que antes de eu postar esses 3 vídeos, o 66, o 67 e o 68, eu não vou mexer, ou melhor, tentar resolver esse problema do tablet e do acesso ao YouTube, né? Então, provavelmente, depois do 68, ali no 69, eu vou dar para vocês a ideia do que eu resolvi e do que eu vou estar fazendo em relação a este assunto, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai continuar junto, né? E uma coisa também que agora eu estava pensando em falar tudo isso para vocês, eu gostaria de dizer que o meu canal está do tamanho ideal. Daí vocês vão pensar, o cara tem 72 inscritos, foi onde estava ontem, né? O número de inscritos. E as pessoas vão dizer, com 72 inscritos o cara está satisfeito? Na verdade, este canal eu criei para contar a minha história, né? Principalmente pelo medo que, querendo ou não, eu estou com 52 anos de idade, a minha vida é a vida campeã número 1 em dar problemas, e eu quase morrer um monte de vezes e tal, e eu digo, daqui a pouco acontece algo e essa história nunca vai ser contada, né? E o que interessa é eu contar essa história ficar narrada e que um dia quem quiser acesse, conheça e tenha ideia do que aconteceu na minha vida. E eu sinto que eu tenho 12 pessoas que assistem os vídeos imediatamente, né? 12 pessoas que o vídeo entra e elas acessam, né? Tô procurando aqui de bike, no meio do trânsito não tem aqui, mas a estrada tá aqui, né? Tem que cuidar muito. E daí, essas 12 pessoas estão comigo. Essas 12 pessoas assistem, claro que eu imagino que é aquelas 12 primeiro, né? Daqui a pouco não é nenhum dos 12 que assistiu, né? Mas digamos que foi aqueles 12 que são os que estão sempre aqui no canal, bem no início, quando o vídeo entra, e eles assistem, né? Vejam bem, eu não estou desprezando os outros 60 que poderiam ver o vídeo depois, né? Não é isso. Eu quero que vocês entendam que é importante ter esse acesso mínimo, né? Que é o que eu imagino serem 12 pessoas que vão acompanhar toda a história, que estão ligados, que estão sabendo tudo o que está acontecendo, que estão interpretando os fatos, e até digo por que isso, né? Parando a bike aqui, deixa eu descer. E o que acontece? Por que eu falo isso? Vocês, como eu, acompanham outros canais no YouTube, né? E o que acontece? O cara entra ali num vídeo, ele não sabe nada daquela história,
ele nem gostou do vídeo, ele se limita a assistir 10 segundos do vídeo e mete um comentário, né? Daí ele mete aquele comentário, tu é um, né, supostamente aqui falando, tu é um sem vergonha, tu é isso, tu é aquilo, a tua mãe, o teu pai, a tua avó. Eu digo, o cara não sabe nada, o cara entrou ali, ele deu um clique de 10 segundos e quer saber tudo da tua vida, né? E como este canal eu estou contando toda a minha vida, como vocês viram, eu entro no passado, volto, vou no futuro ainda não fui, né? Mas eu digamos assim, eu conto a história dentro de um contexto, né? Então, se tu entra ali e tu vê eu falando a minha genitora não valia nada, tu vai dizer assim, ah, mas o cara falando mal da genitora dele, não sei o quê, tu é um sem vergonha, entendeu? É assim que funciona. Então, tudo isso eu estou resumindo, contando, para dizer o seguinte. Deixa eu só tentar subir numa mureta aqui, só um pouquinho. Ou eu passo e caio lá do outro lado, só um pouquinho. Tá complicado. Vim parar em cima da mureta. Olha que show aqui. E eu dando uma de artista aqui, caminhando em cima da mureta. Daqui a pouco, se o celular trepidar e for ao chão, vocês já sabem que eu fui junto. É esta mureta que eu acabei de subir. E o que acontece então? Foi bom, eu estava louco para chegar no vídeo que eu ia contar para vocês que eu sou um poeta, escritor e por aí vai. Por que isso? Essa história que eu estou contando para vocês, eu já contei. Só um pouquinho que eu quero pegar o melhor ângulo aqui, caminhar sem olhar nessa mureta, eu vou pro chão. Aqui é um barrancão. Isso aí vai. No celular não, o ângulo não parece, mas é um ângulo bem... É um declive aqui, que se eu cair... que a primeira coisa que vai pro espaço é a minha perna. Só um pouquinho. Aqui eu consigo pegar mais os prédios lá, a praia. Lá é Balneário Camboriú, né? Lá embaixo. Lá onde eu gravo os vídeos para vocês, né? Então, antes que acabe os meus 13 minutos aqui, que é a média que eu consigo falar por vídeo, né? Eu queria contar para vocês que essa história eu já contei. Em 1994, então já se vão 22 anos, e eu estive na Europa há quase 27 anos atrás. Então, na época, com uma média de 4 anos que eu tinha voltado da Europa, eu contei essa história num livro. E ali, imagina eu contando essa história com 4 anos do período que tinha se passado. Só um pouquinho que eu tenho que olhar para baixo, que os olhos vão dando uma sensação de falta de profundidade e o corpo começa a puxar para frente e parece que eu vou cair. Só um pouquinho, tem que olhar para o chão também. Só um pouquinho que eu vou descer dessa mureta porque eu vou ir para o chão. Só um pouquinho. Só um pouco.
eu tenho que parar de fazer arte. Eu tô com 52 anos, eu não tô mais na idade de fazer essas artes. Agora aqui no beiral, ó, da mureta, aqui com terra firme fica mais fácil. Então o que eu estava falando? Essa história já foi contada. E naquela época, em 94, com 4 anos, eu voltei da Europa, dia 4 de dezembro de 1990, e comecei a escrever essa história dia 14 de março de 1994. Então, tinham se passado apenas 4 anos. E tudo estava muito fresco na minha cabeça, né? Então, foi fácil relembrar e contar, né? E se essa história já está escrita, não seria mais fácil, pelo ritmo dos meus vídeos, eu só pegar o texto e lê-lo para vocês? Seria. Eu pegaria aquele texto e, cheguei na Europa, fiz isso, fiz aquilo. O Mala me aprontou mais uma noite com umas mulheres que não apareceram no Noites de Luar. Seria fácil contar essa história. Só que como o meu ex-genitor teve problema de memória, e exatamente nessa idade que eu estou hoje, né, começou a perda de memória dele, então eu sempre imagino que a minha memória vai ir para o espaço ligeirinho, sabe? Imaginava. Agora, de um ano para cá, eu comecei a achar que não, que a minha memória vai conseguir resistir ao tempo, né? Só que para mim é um desafio relembrar tudo que eu já escrevi, né? Isso aí já está escrito, e eu só tenho que relembrar o que eu escrevi uma vez, e mais fácil ainda que não é o que eu escrevi, é o que eu vivi, né? É lembrar do que eu vivi e contar, né? Só que o que acontece que vocês estão ganhando muito aqui no meu relato? O meu livro de 1994 é uma mentira. Eu menti tudo. Meu livro é uma mentira sem tamanho. E tu vai dizer, mas esse cara, qual é a história desse cara, né? Por que o livro dele de 1994 é uma mentira? Tu acha que em 1994, quando eu ainda era amigo do Leon, eu ia escrever que o Leon não queria trabalhar, que vivia nas minhas costas, que eu sustentava ele e por aí vai? Que o Rick, igualmente, era um vagabundo que dependia de mim e tal. Em 1994 eu ainda era amigo desses caras. Então, isto só para falar desses dois que estavam lá comigo na Europa, né? Mas vocês acham que em 1994 eu ia dizer que a minha ex-genitora era uma piranha? Que eu ia dizer que eu torço hoje para não ser filho do meu ex-genitor, que era um cara que também não valia nada? Tu acha que em 1994 eu falava isso? Não, sinto muito. Em 1994, naquele livro, eram os meus amiguinhos do coração que trabalhavam e estavam na luta comigo em Portugal. A minha ex-família era uma gente que valia alguma coisa e pessoas pelas quais eu sofria, e sofria muito. Então, hoje eu estou contando a história verdadeira. E esta história verdadeira, olhem lá o navio pirata. Até parece que os piratas estão chegando e estão tomando as nossas terras de uma hora para outra. Dei sorte, eu já ia encerrar esse vídeo, apareceu o navio pirata. Tem vários navios piratas que fazem passeios aqui pela Baía de Balneário Camboriú, né? E fazem todas essas costas aqui, esses morros, eles vão costeando tudo, né? Lá está, e tá tocando a música do... Quase que eu fui! Tá tocando a música
que é uma música como se fosse daqueles filmes de invasão pirata. Vamos ver se dessa distância pega a música. Olha, se o YouTube aceitar aqui, até aqui aceitou. Esse vídeo encerro aqui, valeu.